A globalização que testemunhamos desde 1991 tem sido uma forma muito particular de globalização, onde basicamente tem sido uma ocidentalização ou americanização. E eu apenas acho que isso, devido à nova distribuição de pessoas, recursos, ideias, dinheiro, poder, influência, energia e iniciativa, o mundo é tão fundamentalmente diferente agora. E você sabe, o resto do mundo está respondendo ao Ocidente, dizendo, desculpe pessoal, vocês sabem, vocês não definem mais os termos da nossa conversa. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou acompanhado por dois de meus colegas da Multipolar Peace Alliance. Estou com Jeff Rich, um historiador e escritor do Burning Archive. Essa é a publicação que ele está gerenciando no Substack. Recomendo fortemente que vocês confiram. E também tenho aqui Warwick Powell, que é professor adjunto na Queensland University of Technology e pesquisador sênior no Taihei Institute. Warwick, Jeff, sejam bem-vindos. Warwick, Jeff, welcome. Feliz por estar aqui. Feliz por estarem. Então, dissemos que vamos fazer uma reunião e uma atualização sobre o que está acontecendo no mundo, especialmente olhando para o mundo a partir da Austrália, onde vocês dois estão localizados, no Pacífico. Posso perguntar a vocês, talvez primeiro de tudo, como essas novas guerras que agora eclodiram na Ásia Ocidental estão sendo relatadas aí? Líbano e esse tipo de guerra fervente e latente com o Irã. Como a mídia australiana está relatando isso? Talvez Warwick primeiro e depois Jeff. Maybe Warwick first and then Jeff. Me? Okay. Look, my stand is Eu, that the certo. mainstream Veja, minha posição é que a cobertura da grande mídia é muito moldada pelo tipo de estrutura transatlântica dominante, que vê a história começando em 7 de outubro do ano passado, descontextualizando quase tudo o que aconteceu desde então, e tem tido dificuldades, eu acho, em apresentar os problemas da Ásia Ocidental dentro de seu contexto histórico completo, em primeiro lugar, mas também em parte por causa disso, ficando institucionalmente presa pela política de bem, pela política de Israel. E acho que poderíamos explorar isso com um pouco mais de detalhe. Mas a sensibilidade dentro das instituições políticas tradicionais na Austrália, juntamente com a grande mídia, tende a ver o mundo em grande parte através das lentes de uma narrativa que posiciona Israel no centro. Positions Israel at the center. The views and experiences of As visões e experiências dos palestinos são muito menos compreendidas. Suas vozes não foram amplificadas da mesma forma. Mas a realidade do que tem acontecido no terreno e o fato de que a mídia independente é tão prolífica hoje em dia significam que a tragédia, o derramamento de sangue e os horrores do que está acontecendo na Ásia Ocidental são inevitáveis. Isso realmente provocou, e talvez Jeff tenha uma noção real disso, e talvez eu esteja jogando ele debaixo do ônibus, por assim dizer. Mas eu tenho a sensação de que há muitas pessoas na Austrália que estão realmente incrivelmente chocadas com a unilateralidade da reação política pelo estabelecimento político e a ausência de empatia pelas pessoas que foram literalmente massacradas a ponto de serem sujeitas a um genocídio, como o CIJ determinou. As the ICJ has determined. And we are now seeing people march on streets. E agora, estamos vendo pessoas marcharem nas ruas. Há um movimento vocal para que a justiça seja alcançada na Palestina, para que o estabelecimento político australiano e as instituições realmente respondam com mais empatia e com um maior senso do que a justiça realmente exige, o que é muito diferente da forma como a mídia tradicional tem retratado essa história. Não sei se comuniquei isso claramente. Nunca realmente articulei uma opinião sobre isso. Então, de certa forma, essa foi uma posição um pouco instintiva. Sim, eu realmente gostaria de ouvir a opinião do Jeff sobre isso, para ser honesto com você. E talvez eu roube ou me inspire na perspectiva dele e consiga expressar meu próprio ponto de vista um pouco mais claramente. And get my own sense across a little bit more clearly.
Sim, bem, algumas coisas. Quero dizer, a nível de política governamental oficial, tem havido um apoio muito forte, eu acho, às posições de Israel e dos Estados Unidos. Então, a Austrália tem, sabe, de forma bastante consistente se alinhado com os Estados Unidos em todas as votações e todo esse tipo de coisa. E também tem, sabe, feito muitos comentários sobre, sabe, com preocupações apropriadas sobre o antissemitismo e todo esse tipo de coisa, mas depois tendendo a rotular pessoas com preocupações sobre o que está acontecendo em Gaza como antissemitas, em vez de estarem preocupadas com o que está acontecendo em Gaza. What's happening in Gaza. And the media itself, I mean, E a própria mídia, quero dizer, acho que tem sido um pouco de um quadro misto. A imprensa de Murdoch, você sabe, Rupert Murdoch, que é bem conhecido por pessoas em muitos países ao redor do mundo, controla uma grande parte da imprensa na Austrália e tem sido estridente e quase absurdamente estridente em sua resposta à guerra. Acho que há uma manchete na imprensa de hoje do jornalista de assuntos estrangeiros do The Australian, que tem sido jornalista de assuntos estrangeiros do The Australian desde os anos 1970, dizendo que esta é uma guerra, você sabe, uma guerra civilizacional que Israel está lutando em nome lhe define como civilizado no mundo. But on the other hand, por outro lado, embora tenha havido, eu acho, uma simpatia geral pela posição israelense na imprensa, também houve bastante gente, tanto na Fairfax Press quanto na Australian Broadcasting Corporation, a emissora pública, que tem sido um pouco mais simpática. E isso por si só acho que reflete algo sobre esta guerra que observei. Sabe, tivemos a situação da Covid e depois tivemos a situação Rússia-Ucrânia alguns anos depois, de todo o mundo da mídia se há por trás de uma única posição. The entire media world lined up behind a single position. And I think at the onset of the Israel E eu acho que no início da última parte do conflito Israel-Palestina, havia uma expectativa de que isso aconteceria. Mas apenas a natureza dos eventos e a profundidade das conexões e simpatias construídas ao longo de décadas, particularmente com as comunidades da Ásia Ocidental e muçulmanas na Austrália, significaram que esse consenso simplesmente não conseguiu se manter. E eu acho que isso tem se refletido ao redor do mundo, e as pessoas têm lutado. Acho que as lideranças políticas provavelmente têm lutado um pouco para lidar com isso, porque esperavam que fosse outro tipo de vitória fácil na mídia. E então, a terceira coisa, desculpe, Jeff, só muito rapidamente isso me fez, e voltarei a isso mais tarde. Mas uma coisa sobre a qual tenho pensado bastante e também discutido com colegas na região da Ásia é, na verdade, como a posição oficial da Austrália se alinha com as opiniões que parecem ser, em primeiro lugar, as posições oficiais nos governos dos países da nossa região, mas também as opiniões públicas não oficiais. Então, desculpe interromper. Sim, não, isso está absolutamente certo. Mas então a terceira coisa é, em parte, eu acho que o Warwick estava apontando, que é, quero dizer, estes são, você sabe, para um cidadão comum, membro do público, espectador ou leitor comum de qualquer um desses eventos incrivelmente difíceis de absorver, pensar e lidar. E eu acho que isso tende a provocar muita indignação e pouca empatia, eu acho, se você quiser, sim. E eu acho que, em parte, você sabe, conheço muitas pessoas algumas pessoas na comunidade judaica em Melbourne que estão, você sabe, profundamente e legitimamente preocupadas com questões de antissemitismo. Mas, ao mesmo tempo, eu só me pergunto se às vezes isso está cegando para ver os horrores que estão acontecendo. The horrors that are proceeding. So I actually wrote a piece for Pearls and Irritations. Na verdade, escrevi recentemente um artigo para Pearls and Irritations, que se chamava, acho, Gazing at the Gorgon in Gaza. Estava se referindo a um livro escrito por uma historiadora australiana, Inga Clendenin, por volta de 1998, chamado Reading the Holocaust,
que explora como as pessoas responderam com empatia às vítimas, perpetradores, espectadores, todo o trabalho durante o Holocausto, e como é difícil fazer isso com pleno envolvimento imaginativo, em vez de apenas entrarem num mundo de conto de fadas sobre os eventos. Então, sim, tem sido um processo realmente difícil, acho, para pessoas de todo o mundo realmente entenderem o que está acontecendo. Uma das coisas que é tão difícil para mim é também discernir quantas pessoas fazem. Interpretar o que está acontecendo da maneira que eu faço, e quem faz isso do outro lado, e quem está em algum lugar no meio. Para mim, essa é a minha impressão subjetiva. Há uma enorme divisão entre a opinião publicada e a opinião pública. E eu não consigo mais discernir o que é uma representação real do que certas comunidades pensam. Quero dizer, sabemos que os grandes jornais na Suíça, Alemanha, França e nos Estados Unidos têm uma forma muito particular de enquadrar toda a situação. E quase nunca encontro muita empatia pelos milhares de palestinos que estão morrendo, e agora os libaneses, e assim por diante. Você sabe, 50, 60, 70 palestinos mortos. No Líbano, eles sempre morrem porque um prédio desabou devido a uma explosão, enquanto soldados israelenses foram mortos. Tivemos esse episódio em que 8 ou 10 soldados foram mortos, e seus rostos estavam na primeira página dos jornais, e eles foram mortos pelo Hezbollah, certo? Sempre há essa atribuição muito clara. Então, há esse viés óbvio. Mas recentemente também estou me perguntando sobre o Twitter. Estou tendo surpreendentemente muitos tweets no meu feed do Twitter que eu não esperaria que estivessem lá, porque tenho a interpretação de que os palestinos e os asiáticos ocidentais são as verdadeiras vítimas de um ataque de violência de 100 anos. E agora eu recebo muitos conteúdos claramente simpáticos à posição israelense, ou apenas à posição israelense, até mesmo interpretando slogans anti-genocídio como pare o genocídio, como antissemitas, o que considero o auge da reinterpretação problemática do que está acontecendo. O fato de que Elon Musk, sabemos, também está basicamente, bem, pelo menos não do lado palestino, me faz realmente questionar até que ponto as redes sociais estão sendo distorcidas para criar certas percepções sobre grupos majoritários e minoritários. Vocês têm pensamentos sobre isso? Olha, o mero fato de que nos últimos 12 meses a natureza da guerra tem sido, em alguns aspectos, bastante assimétrica, mas também a natureza das baixas e das mortes tem sido claramente assimétrica, impactou as atitudes do público também. Porque se havia pessoas que estavam marginalmente desinteressadas, e vamos encarar a muitas pessoas, de modo geral, que provavelmente não se envolveriam em pensar sobre essas questões, elas têm outras coisas acontecendo em suas vidas. Mas em algum momento, quando você tem dezenas de milhares de pessoas, civis, mulheres, crianças, trabalhadores de hospitais, trabalhadores da ONU, sendo mortos, onde surgem relatos de crianças com buracos de bala na cabeça e no coração, isso não são acidentes. São decisões conscientes de eliminar crianças inocentes. Conscious decisions to take out innocent children. That at some point has, I think, provoked. Isso, em algum momento, provocou, eu acho, um despertar no público em geral, que mesmo que não estivessem profundamente conscientes das questões históricas em jogo, estão absolutamente indignados, em primeiro lugar, com o que está acontecendo, com a barbárie e a falta de humanidade. Mas, em segundo lugar, acho que também abriu um espaço na consciência pública mais ampla para as proposições de que, na verdade, não apenas esses comportamentos são inconcebíveis e genocidas, mas que também são características de um sistema que prevaleceu globalmente por algum tempo e que supervisionou um mundo que tem sido profundamente desigual, profundamente injusto e profundamente explorador de muitos povos. Ver esse senso de consciência emergir de pessoas que talvez não estivessem envolvidas de forma alguma nos assuntos do mundo, pelo menos, é algo bastante notável, certo? Quero dizer, a escala pura e a natureza qualitativa do horror, eu acho,
frats, pessoas. The nature of the horror, I think, has forced people. It's pulled them towards an engagement with the world that they would otherwise. Isso os levou a um engajamento com o mundo que de outra forma não teriam tido. E vemos isso nas ruas ao redor do mundo, assim como aqui na Austrália. Não há trégua. As manifestações públicas têm crescido, não diminuído. Mais pessoas estão sendo atraídas para marchas pela paz, marchas contra o fornecimento contínuo de armamentos, armas e financiamento aos genocidas. E se há um lado positivo, embora muito manchado, nessas nuvens muito escuras, é nem uma parkuding. That possibly is at least a bit of it. Jeff, recentemente soubemos que Emmanuel Macron realmente disse que não haverá mais armas para Israel. Isso foi uma grande notícia, certo? O que você achou disso? E como isso foi recebido na mídia mais ampla na Austrália? Como está a cobertura? How's the reporting going? I haven't seen a lot of reporting of how that's gone in Não tenho visto muitas reportagens sobre como isso tem ocorrido na Austrália. Parece haver algumas pessoas que são muito céticas em relação à atitude de Emmanuel Macron. Mas me pergunto se isso também não é apenas um sinal de que Macron sempre foi uma figura interessante, porque ele articulou essas ideias de soberania europeia, mais independência da América, e também imagino uma União Europeia mais capaz. Sem entrar nos argumentos de um lado ou de outro, Idor já falou sobre um exército geodistão que eu dito política news consolidei, identitar por isso fim. more consolidated political sort of union, whether you think that's good or bad, nonetheless he has a sense of Europe becoming a. No entanto, ele tem a sensação de que a Europa está se tornando uma entidade geopolítica mais forte e coesa, digamos. E assim você sabe, talvez essas declarações sobre a situação de Israel sejam um pequeno sinal de que a Europa está fazendo isso e também um sinal das mesmas tensões dentro da França. Eles têm uma comunidade muçulmana significativa lá, que não está muito bem integrada socialmente. Não conheço nenhum fato sociológico sobre isso. Mas, apenas com base em todas as séries de televisão francesas que consumo, há representações constantes disso. I consume there's constant representations of this. So I wonder if it's partly a kind of a response to that. Então me pergunto se isso é em parte uma espécie de resposta a isso. E talvez até uma reflexão de que a Europa, apesar de algumas manchetes, também está considerando, em diferentes níveis, como pode talvez se separar um pouco dos Estados Unidos. É um pouco como sua discussão muito interessante sobre o novo primeiro-ministro japonês e seus comentários sobre o Japão, reafirmando o controle sobre suas bases militares novamente. E no contexto de apoiar o esforço geral da OTAN, na verdade reivindicando um pouco de soberania para o Japão, como Estado também. Então me pergunto se há essa tensão Europa-América que está subjacente a alguns dos comentários de Macron. Thank you for bringing that up because that's the other topic that. Obrigado por mencionar isso, porque esse é o outro tópico que queremos discutir. Mas talvez devêssemos usar essa questão que está pairando agora no Japão e na Europa. É como, o que vai acontecer a seguir conosco e os americanos? Tenho a sensação de que, em muitos lugares, as pessoas estão perdendo a fé na Europa. Em promessas de alianças de longa data, talvez não. Mas no hábito de ter certas estruturas como a OTAN de um lado, a aliança é Japão do outro, e agora a sombra do que? A presidência de Kamala Harris ou a presidência de Donald Trump, que para muitas pessoas parecem bastante assustadoras em seus próprios modos. Mas talvez, novamente, Warwick, como você acha que isso está impactando agora todo o Ocidente ampliado? The entire like extended West. Yeah, look, the global order, I think, has actually. Sim, veja, a ordem global, eu acho, mudou fundamentalmente de forma dramática. Não está apenas em um processo de mudança, o que claro sempre está, e não apenas porque agora a natureza da mudança e a velocidade das mudanças são talvez mais perceptíveis e maiores do que no passado mais recente. Mas, de fato, o acúmulo de uma série de desenvolvimentos ao longo dos últimos 30 anos ou mais, talvez um pouco mais, nos levou a um ponto onde a primazia americana não existe mais.
E essa observação é, na verdade, compartilhada por aqueles que desejam reacender ou recuperar a primazia americana. Rekindle or reclaim American primacy. So there are those in the US Então, há aqueles no estabelecimento de defesa ou segurança dos Estados Unidos que reconhecem que a primazia americana e a preponderância militar não são mais inquestionáveis. A visão deles é que os Estados Unidos precisam se fortalecer e recuperar uma posição de primazia, mas aceitam que não há primazia hoje. Junto com aqueles que acreditam que a perda da primazia americana é algo do qual não podem se recuperar, a resposta, do ponto de vista de um mundo mais pacífico, é que os Estados Unidos reconheçam suas limitações e se tornem um país normal, em vez de um país excepcional. Então, acho que esse é para mim o pano de fundo. Essa ideia, esse sentimento de que a preponderância e a primazia americanas não são mais as características inquestionáveis do cenário atual. Agora, diante disso, o que é claro é uma experiência que muitos nos estabelecimentos de políticas relevantes em diferentes países nunca experimentaram antes. Este é um fenômeno novo, mas é um fenômeno ao qual eles devem responder. Então, como mencionei, alguns estão respondendo pensando: meu Deus, precisamos fazer o que pudermos para ajudar os Estados Unidos a recuperar uma posição de primazia. Depois, há aqueles que veem isso como uma janela de oportunidade para recuperar um pouco de sua própria soberania perdida. E acho que vemos isso entre os japoneses. As pessoas podem ter uma reação muito crítica a isso, ou uma reação muito preocupada com o ressurgimento do militarismo e nacionalismo japonês. Mas, sem dúvida, acho que do ponto de vista de muitos no estabelecimento político japonês, o declínio da primazia americana é uma janela de oportunidade. The decline in American primacy is a window of opportunity. And ditto, I think, the Europeans are E da mesma forma, acho que os europeus estão se aproximando dessa conclusão também. Então você sabe, Macron, como Jeff insinuou, muitas vezes diz palavras que soam como a coisa certa, por assim dizer, mesmo que ele também diga o contrário. Acho que em francês há uma frase que as pessoas na França usam, e não sei qual é em francês, mas é essencialmente algo como, você sabe, Macron é o tipo de cara que de um lado é isso e do outro lado é aquilo. E acho que temos um pouco disso nesse espaço. Mas, no entanto, há uma percepção crescente de que os Estados Unidos realmente não serão capazes de desempenhar o mesmo tipo de papel que historicamente desempenharam no contexto de uma arquitetura de segurança europeia no futuro. Então, qual é a resposta? Bem, alguns, é claro, estão se apegando à OTAN como o caminho a seguir. Mas não estou convencido de que os principais estados, mesmo que digam isso retoricamente, realmente tenham isso como sua única resposta estratégica. E eles estão começando a pensar em alternativas. Os japoneses claramente estão. Eles estão claramente tentando ampliar o espaço por um pouco mais de autonomia japonesa do que foi historicamente. Se eles podem fazer isso ou não, é sempre uma questão diferente. Mas não há dúvida de que há uma tentativa estratégica de pensar nas possibilidades alternativas quando a primazia americana não é mais. Sim. E o primeiro-ministro japonês tenta enquadrar essa nova abordagem em termos conhecidos, Jeff. É tão interessante que ele estava propondo uma OTAN asiática e a resposta foi bastante negativa desde o início. Não tenho certeza de quão feliz a Austrália estava com essa ideia sendo divulgada. Quero dizer, tivemos uma OTAN asiática, era certo, e colapsou em 77, acredito, porque todos se retiraram. Por outro lado, o novo primeiro-ministro também sugeriu que deveria haver reciprocidade entre os japoneses e os americanos. Então, se os americanos têm bases com tropas dos Estados Unidos no Japão, deveria haver tropas japonesas em bases japonesas nos Estados Unidos. O que você achou disso quando ouviu sobre essa notícia e também sobre a ideia da OTAN? Bem, eu acho que o primeiro-ministro japonês parece estar agindo como um diplomata habilidoso, tentando avançar objetivos limitados e alcançáveis para seu país, de uma forma
que não assuste os cavalos ou afaste o grande e poderoso amigo. Assim, apresentando uma mudança que parecerá estar no interesse americano enquanto reivindica o que pode. Se ele conseguir, bom para ele. E certamente, como você mencionou em sua entrevista, a cultura no Japão é profundamente diferente do Japão dos anos 1930 e 1940. Eu realmente não acho que o mundo precise se preocupar com o militarismo japonês ou algo do tipo. Japanese militarism or anything like that. And I think a Japan that is more assertive. E eu acho que um Japão mais assertivo, vibrante e com um papel maior no mundo faz parte do, você sabe, para usar a frase, o mundo multipolar. Acho que isso faz parte. Quero dizer, ainda me lembro de todos aqueles filmes paranoicos dos anos 80 e 90 da América sobre, você sabe, os japoneses dominando o mundo e escravizando os americanos como Dark Reign, e todos aqueles filmes absolutamente atrozes, nem mesmo borderline racistas de Hollywood. Então, quero dizer, acho que isso provavelmente é uma coisa boa, e provavelmente é um sinal de que a capacidade da América de exercer sua primazia está evidentemente falhando ao redor do mundo. Então, os países estão adotando diferentes estratégias sobre como fazer isso. Na Austrália, adotamos a estratégia de tentar convencer os Estados Unidos de que podem fazer tudo o que quiserem. E sabe, faremos tudo o que eles querem que façamos e gastaremos 100 bilhões de dólares ou o que quer que seja em submarinos que nunca teremos. O Japão parece estar adotando uma atitude mais astuta, tanto em termos de como está gerenciando, pelo que entendo, alguns de seus riscos financeiros em relação ao dólar americano. Warwick pode entender tudo isso melhor do que eu, mas também nesse tipo de lado militar das coisas. E então, em termos da Ásia e da OTAN, novamente acho que... And then in terms of Asia and NATO, again, I think that, I mean, it's, you know, NATO... Quero dizer, quando a OTAN foi formada, o Japão era um governo militar dos Estados Unidos comandado pelo General MacArthur. Acho que a OTAN fez parte da Guerra da Coreia, se me lembro corretamente. Na minha opinião, a OTAN sempre esteve envolvida na Ásia. Já se passaram 80 anos desde que os Estados Unidos militarmente ocuparam, o Pacífico Ocidental e a Europa. Não pode continuar assim para sempre. E com o tempo, essa exposição terá que mudar. E os estados que estão, você sabe, nessas regiões, acho que precisarão ser mais assertivos em relação às suas situações econômicas e militares. Warwick, você acha que a OTAN asiática está morta ao chegar? Olha, eu acho que da forma como foi apresentado, está morto na chegada, em grande parte, porque acho que foi um meio pelo qual Ishiba poderia destacar algumas coisas. Uma era a ideia de que a relação Japão-Estados Unidos era assimétrica e que isso precisava mudar. Bem, isso provavelmente não vai mudar desta vez. Certamente não da maneira que Ishiba propôs, porque ele não estava apenas falando sobre a localização das tropas japonesas em bases japonesas em Guam. Ele também propôs que isso fosse alcançado nas mesmas condições que as tropas dos Estados Unidos estão em bases no Japão, ou seja, que haja disposições extraterritoriais. E essa ideia, eu acho, seria recebida como um balão de chumbo em Washington. E assim foi. Mas eu acho que o que isso também fez foi permitir a expansão dos limites. Então, às vezes, posições são avançadas, não porque você acha que pode alcançá-las hoje, mas porque elas abrem caminho para alcançar algo que pode ser um pouco mais incremental, mas que ainda assim contribui para sua agenda mais ampla. E se pensarmos ao longo dos últimos 10 anos, em um discurso recente nos Estados Unidos, o antecessor de Ishiba foi recebido como parte da discussão trilateral com as Filipinas. Ele falou com muito cuidado, e eu acho de forma bastante astuta, se assim quiser, sobre o fato de que os Estados Unidos têm fornecido um guarda-chuva de segurança para a Ásia. Estou parafraseando, é claro, e tem feito todas as coisas boas, etc, etc. E todos nós somos gratos por isso. Mas também sabemos que os Estados Unidos não podem fazer isso sozinhos.
É extremamente injusto esperar que os Estados Unidos façam isso sozinhos. Mas não se preocupe, estamos aqui para ajudar a preencher essa lacuna. E eu acho que é esse o espaço que essas iniciativas estão buscando abrir e empurrar esse limite um pouco mais adiante. Acho que, embora haja diferentes avaliações dos riscos e probabilidades de militarização japonesa e coisas desse tipo, certamente há partes das populações em toda a Ásia que, no entanto, têm suas memórias históricas reacendidas em termos das atrocidades do exército imperial japonês durante a Segunda Guerra Mundial ou antes da Segunda Guerra Mundial, seja por suas próprias experiências ou pelas experiências de seus avós. Portanto, todas essas coisas, eu acho, fazem com que essa ideia de uma OTAN asiática, onde o Japão desempenha um papel igual ao dos Estados Unidos, esteja condenada desde o início. E curiosamente, acho que isso pode finalmente alcançar, de uma maneira muito pequena, mas que ainda assim ficará na memória de alguns, uma trifeta, onde Washington é um pouco afastada, as nações do Sudeste Asiático são um pouco afastadas e a China é um pouco afastada. E tudo isso aconteceu com um único movimento. Sabe, há muito que poderíamos explorar sobre quão sérias essas ideias são, ou quão prováveis elas são, mas esse nem é o ponto. Acho mais interessante agora, nesta discussão, perceber novamente que estamos em algum tipo de posição intermediária, onde esse realinhamento está acontecendo em todo o mundo, com pessoas ou estados tentando se posicionar. Mas uma coisa, e eu gostaria de verificar com sua percepção, é que o que não estamos vendo, e me corrija se eu estiver errado, é uma galvanização em torno de novas alianças, certo? A única grande aliança que existe é realmente a OTAN. E houve essa grande conversa 2 anos e meio atrás, quando a guerra na Ucrânia começou. China e Rússia estão agora em uma aliança forte. Eles estão agora construindo alianças, vão ser o antídoto e assim por diante. Mas isso realmente não aconteceu. O único tipo de construção de alianças sólidas que vimos é a Rússia com a Coreia do Norte. Eles parecem ter uma nova estrutura de segurança. É possível agora que o Irã esteja se alinhando com a Rússia. Mas mesmo se olharmos para como o Irã trabalhou com seus aliados, como o Hamas e o Hezbollah, o que estamos vendo é que eles não intervieram. E não é esse tipo de cenário da Primeira Guerra Mundial, onde país após país é arrastado porque seus aliados se envolvem. Parece também que na Ásia Oriental, o movimento geral não é em direção a alianças. É mais em direção a posições independentes, mais delas, seja de forma explícita ou implícita. Você concorda comigo nessa avaliação? Talvez primeiro Jeff, e depois... Yeah, I think so. As you're talking, Sim, eu acho que sim. Quero dizer, enquanto você falava, sabe, de muitas maneiras sinto que estamos assistindo ao lento desmoronamento do mundo pós-1945. E de certa forma a OTAN é o tipo de aliança militar central remanescente estabelecida no início do mundo pós-1945. E como você disse, não há realmente uma aliança opositora clara. Mas estamos vendo, quero dizer, o que eu descrevo como as marés da globalização mudaram. A globalização, como um processo de troca de ideias, pessoas e recursos a longa distância, é algo que aconteceu de diferentes maneiras ao longo de séculos e séculos. A globalização que testemunhamos desde 1991 tem sido uma forma muito particular de globalização, onde basicamente tem sido uma ocidentalização ou americanização. E eu apenas acho que isso mudou por causa da nova distribuição de pessoas, recursos, ideias, dinheiro, poder, influência, energia e iniciativa. O mundo é tão fundamentalmente diferente agora. Você sabe, como no outro dia, houve algumas notícias sobre a China pulando algum tipo de etapa na indústria de chips de silício. Há enormes trocas culturais. O papel da Índia diplomaticamente é fundamentalmente diferente.
And, the rest of the world is talking back to the West. E você sabe, o resto do mundo está respondendo ao Ocidente, dizendo: desculpem, pessoal, vocês sabem, vocês não definem mais os termos da nossa conversa. Temos algo a contribuir. Mas também estamos vendo isso no mundo financeiro. Todas as questões monetárias que eu realmente não entendo, mas que claramente estão mudando de alguma forma. E apenas os pesos relativos das economias. Talvez o único lugar onde não estamos vendo isso seja em todo o ambiente de comunicações, que é tão dominado, você sabe, pelas plataformas tecnológicas americanas. Mas, de certa forma, isso também fez parte da história da globalização americana desde os anos 1990, porque coincidiu com a internet. E você realmente poderia acreditar que poderia simplesmente transmitir o mundo, sabe, da sala de situação em Washington, e que era uma representação precisa de tudo. Acho que isso está até se desintegrando, e talvez seja por isso que estamos vendo algumas dessas reações muito extremas, como a aparição do Sr. Glindson e coisas do tipo. Então acho que meio que esqueci a pergunta que você me fez inicialmente, mas sinto que estamos em um período realmente crítico agora, onde o resultado não é realmente conhecido, mas estamos claramente nos afastando de muitas das estruturas institucionais que mantiveram o mundo unido de alguma forma. E só espero que algumas novas se formem sem que nos matemos. A outra questão é, não estamos nos movendo em direção à construção de mais alianças? Estamos nos movendo mais em direção à construção de novas instituições e redes globalmente? Exatamente. Você vê dessa forma? Sim. Acho que muitos países estão muito atentos às antigas lições das relações internacionais e do pensamento de segurança de muitas décadas atrás, que sugerem que a formação de alianças em tempos de paz é, na verdade, muito perigosa, porque pressupõe a definição de um inimigo. Nem é preciso dizer que, ao fazer isso, você cria as condições para os clássicos problemas do dilema de segurança, certo? Assim, ao buscar segurança por meio da construção de alianças, você cria condições de instabilidade. A maioria das nações está muito ciente desses riscos. Acho que estamos vendo uma abordagem que é muito mais sobre a diversificação de redes do que sobre estruturas e mentalidades de alianças bifurcadas óbvias. É a ideia de que, através dessa multiplicidade de redes, tecidos são tecidos. Fabrics are woven, so if I stick to the analogy of networks and fabrics and linkages. Então, se eu mantiver a analogia de redes, tecidos e conexões, a esperança é que o que for criado possa ser, em um nível, uma tapeçaria não particularmente atraente, porque não foi realmente feita com um design específico. Mas ainda assim, é uma tapeçaria muito robusta e forte, que tem todos os nós participantes bastante comprometidos com a manutenção da estabilidade dessa estrutura de tapeçaria. Através desse alinhamento de interesses na própria rede, as possibilidades de segurança serem indivisíveis tornam-se reais. Acho que a outra coisa que estamos começando a ver agora, duas coisas. Uma é uma maneira de pensar sobre as relações entre nações, que busca colocar a questão das relações no centro das discussões, em vez de colocar nações individuais como os principais objetos de análise e prescrição de políticas. E isso se baseia na ideia de que as nações existem fundamentalmente e em um sentido ontológico apenas em virtude de suas relações com o resto do mundo. Portanto, não se pode tratar nações individualmente, fora do contexto de suas conexões. Assim, abordar as preocupações das nações só pode ser feito abordando o contexto em que estão conectadas a outras. Paralelamente a isso, há também, eu acho, um ressurgimento nascente de uma tentativa. Então, quero dizer, isso é bem desajeitado, certo? É uma maneira desajeitada de dizer que acho que é muito embrionário. Uma tentativa de recuperar o legado positivo de paz de Bandung
e o ethos do movimento dos não alinhados como uma forma de falar construtivamente sobre a construção de instituições para a paz e a prosperidade, em vez de enquadrar as prioridades nacionais de forma negativa, que é como criamos alianças como uma forma de defesa e proteção. Então, esses são alguns dos elementos emergentes de um mundo que é um pouco diferente de como as características dominantes têm sido por algum tempo. Como isso se desenrola? Bem, você sabe, o tempo sempre dirá, não é, Jeff? O tempo sempre dirá. Time will always tell, won't it, Jeff? Time will always tell. And look, we'll work to connect it to some of the... E veja, para conectar isso à parte da discussão anterior também, acho que você não pode alcançar a paz a menos que fale de paz com estranhos e com seu inimigo, por assim dizer, ou pelo menos com seu rival. Parece que perdemos a arte de conversar com países estranhos, países inimigos, outros países, tanto em assuntos externos quanto às vezes até mesmo dentro de nossas próprias relações domésticas. Sempre é elevado a diálogos de bem contra o mal, nós contra eles, onde você não pode possivelmente dizer que talvez um pouco de equilíbrio em ambos os lados, e talvez haja um compromisso em algum lugar no meio, e esse tipo de coisa. Bem, as condições para o diálogo estão realmente destruídas, não estão? Porque uma vez que o mundo é enquadrado nesse sentido milenar, preto versus branco, bem versus mal, é realmente impossível ter um diálogo funcional. E esse é todo o ponto dessa narrativa de guerra e lógica de guerra. Ela tenta encerrar discussões inteligentes e compreensíveis para então criar o terreno para essa guerra. É por isso que quando eu estava conversando com Glenn Diesen outro dia, eu simplesmente disse que a coisa mais dissidente que podemos fazer é rejeitar a guerra. O espanto simplesmente não percebe que o mundo é complexo. Você consegue imaginar ser um dissidente apenas por dizer que a arte de governar importa? Quero dizer, quão dissidente é isso? Mas em um mundo onde o discurso ou o espaço aceitável para o discurso foi reduzido a essa questão de definir a guerra e quem é o inimigo, então é realmente impossível se desvencilhar dessa posição. A única saída é vencer ou perder, certo? De uma maneira muito definitiva. The only way out is to either win or lose, right? In a very definitive sense, and people and places pay. E você sabe, pessoas e lugares pagam preços altos por isso, e possivelmente preços desnecessários quando pode haver. Se pudéssemos realmente abrir espaço para um diferente sentido de imaginação humana, caminhos que realmente nos levem a algum lugar aceitável, com muito menos derramamento de sangue ao longo do caminho, além da destruição do mundo material ao nosso redor. Mas sim, veja, a ideia de que ser um dissidente é dizer, ei pessoal, que tal pensarmos além de enquadrar o mundo simplesmente em termos de amigo-inimigo? E se essa é uma visão dissidente, então estou esperançoso de que haja mais dissidentes entre nós. É por isso que deposito muita esperança no próximo ano. 2025 será o 70º aniversário desde Bandung, e é melhor celebrarmos isso e tentarmos manter esse espírito. Estamos nos aproximando do fim. Gostaria de agradecer a ambos, Jeff Rich e Warwick Powell. As pessoas podem encontrar você, Jeff, no Burning Archive. Warwick, as pessoas podem te encontrar melhor no Hicks e no Substack. E sim, esse é um bom começo, Pascal. Esse é um bom começo. A outra coisa, claro, é o que fazemos coletivamente em uma espécie de rede de aliança frouxa, que é nosso compromisso compartilhado com a ideia de que todos podemos contribuir para uma paz multipolar, certo? E acho que é disso que parte dessa conversa trata também. Sim, paz multipolar descentralizada. Jeff e Warwick, muito obrigado por hoje. Obrigado, Pascal. Eu amo estar com você.